Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e mais importantes notícias desta quarta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Vou falar com vocês nesse vídeo sobre a situação do Varela, do Antony. Quero falar também sobre a Libertadores da América e, aliás, acho que eu vou começar falando sobre a Libertadores da América. Mas para a gente poder falar à vontade, sem estresse, sobre o Flamengo, eu vou mandar primeiro o recado da Mais Ágil, tá? Eu preciso falar da Mais Ágil com vocês, porque é uma situação que vai te ajudar se você está precisando daquela grana para pagar uma dívida, para pagar a escola das crianças, para fazer aquela viagem com a patroa e com os meninos, ou para gastar na balada, seja do jeito que for, com juízo, você tá tranquilaço. Basta você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Muitos me perguntam qual que é o telefone da Mais Ágil, tá bem aqui, ó. 55992129983, repetindo, 55992129983. Eles vão ajudar vocês a conseguir resgatar o seu FGTS, uma grana que está parada, que é tua e que você pode usar para resolver aquilo que você quer resolver. Então clica aí e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil, que está conosco há quase 3 anos. E se está com a gente há tanto tempo, é porque a gente confia no trabalho que os caras se propõem a fazer. Bom, agora vamos falar só de Mengão queridão, né? Bom, ontem a gente teve o confronto aí na Libertadores entre Botafogo e Peñarol. E esse confronto falou muita coisa para nós, torcedores rubro-negros. Mas bora começar a falar sobre a situação do Varela, tá? O Varela deu um rolê aleatório, estilo Valim Vasconcelos. Ontem, enquanto estava todo mundo aguardando o Varela no Ninho do Urubu, para poder almoçar com os atletas e depois fazer as atividades com o técnico Felipe Luiz, eis que aparece imagens do Varela na orla do Rio de Janeiro, no meio daquele tumulto todo que a torcida do Peñarol fez mais uma vez. Como ele é muito ligado ao Peñarol, ele é cria do Peñarol, geral logo já entendeu, pô, o cara tá ali participando da algazarra como torcedor do Peñarol. Na verdade, não foi muito bem isso que aconteceu. Como deu aquela treta toda, 2 amigos do Varela ligaram para ele, pediram para que ele fosse lá tirá-los daquela confusão, daquele tumulto. Isso na versão do jogador. E o jogador teria ido lá para poder procurar os seus amigos. Como ele não achou e tudo mais, ele já estava para ir embora, ele nem desceria do carro. Mas acontece que mandaram ele descer, o policial mandou ele descer, fez o trabalho que a polícia tinha que fazer, e aí ele foi fotografado, filmado. Quer ver só? Melhor do que eu dizendo, espia só o jogador falando sobre o que aconteceu. Então, eu nunca desci, nem ia descer, eu já estava saindo. Os caras vinham contramão, então me viram de frente. E acho que viram esse carro aqui e me apontaram para descer. Eu não queria descer, eu abri só a porta. Mas o cara me falava, desce. E eu queria explicar a ele quem que era para não descer e para que não se formar essa merda que se formou. Aí o cara me desceu igual. Viu só, pessoal? Então essa é a explicação dele pro que ele estava fazendo ali na hora. Ele tinha que estar ali? É óbvio que ele não tinha que estar ali. Ele não tinha que socorrer ninguém. Ele podia chamar um Uber, podia fazer... Ele não tinha que estar ali. E vale lembrar também que, como eu já disse, o Varela é cria do Peñarol, tá? Ele é formado nas categorias de base dele. Mas não é só ele que é Peñarol no elenco do Flamengo, não. Arrascaeta, Nico de la Cruz e Matias Vinha, todos eles são torcedores da equipe uruguaia e já disseram em algum momento para TVs e para jornalistas uruguaios que têm o sonho de encerrarem suas carreiras no Peñarol. O Varela teve muito perto de ir para o Peñarol há cerca de uma temporada e meia, 2. Não foi porque o Peñarol não conseguiu bancar o salário que ele ganha no Flamengo. O lateral direito recebe hoje no Flamengo o equivalente ao que um lateral direito mediano recebe na Europa. E o futebol uruguaio não tem grana para manter seus principais jogadores no Uruguai. Foi só esse o motivo que fez o Varela não ir para o Peñarol. Inclusive, nas recentes eleições que teve no Peñarol, um dos presidentes, até o que perdeu, um dos candidatos à presidência que perdeu, o grande slogan dele era que ele levaria o Varela de volta para lá. Bom, rolê aleatório demais
e ele não deveria estar ali. Agora o Peñarol estava no Rio de Janeiro para poder jogar contra a equipe do Botafogo a semifinal do Campeonato da Libertadores da América. E os caras tomaram de 5-0 do Botafogo. Os jogadores do Flamengo ontem tiveram um churrasco. A gente sabe, vai te catar, na moral mesmo. Churrasco a essa altura do campeonato é uma gozação. Ai, Fabrício, mas na época do Jorge Jesus o churrasco serviu para unir os jogadores. Na época do Jorge Jesus, gente, o churrasco ele foi feito enquanto ainda do período da Copa América, ou seja, a equipe ainda estava concentrada, não estava jogando. E nós tínhamos o Rafinha recém-chegado no elenco, Felipe Luiz recém-chegado no elenco, o próprio Jorge Jesus recém-chegado no elenco, uma penca de atletas tinha chegado no meio do ano. Então, o churrasco naquela época se fazia necessário porque o elenco nem se conhecia direito. Agora, quem desse elenco não se conhece? O Alcaraz, que chegou outro dia? O Plata, que chegou outro dia? Ah, faça-me o favor. Esses caras tinham que estar treinando. Gente, o Botafogo deu 5. Deu 5 no Peñarol. O Peñarol não sofreu um gol do time do Bilhão. O time do Bilhão não conseguiu fazer um gol no Peñarol. O Botafogo veio 5-1. Com deboche. 5-1 com deboche. Onde que tá a torcida do Flamengo que tá vendo tudo isso e achando bonitinho? Como é que acha a graça de um churrasco às vésperas de uma Copa do Brasil? Ah, é pra unir o elenco. Por que o elenco tá desunido? Porque outro dia mostraram ali o elenco todo saindo do jogo do Corinthians, se abraçando e tal, falando que o elenco tava unido. Agora precisava de churrasco pro elenco estar unido? Precisa encher mais a pança desses caras pra eles... E será que dessa vez não vai vazar foto do Gabriel com camisa de time, não? Não, né? Nesse churrasco não permitiram camisa de outro time, não, né? Pelo menos nesse, né? Ah, gente, isso é sacanagem. O que essa gestão tá fazendo com o futebol do Flamengo... E vamos lá, gente, vamos saber separar as coisas. Os caras são monstros na administração. Seu clube do Bilhão é bom pra caraca. Landim tem todos os méritos por transformar o Flamengo financeiramente. Um dos top 3 de melhores presidentes da história do Flamengo. Mas... o futebol é outro departamento, é outro assunto. No futebol, esses caras estão de sacanagem. 2 anos sem ganhar nada. 2 anos sem ganhar absolutamente nada. O Atlético Mineiro deu 3 no River Plate. 3 no River Plate. O Botafogo deu 5 no Peñarol. E nós estamos fazendo churrasco. E o Flamengo está dando churrasco para os jogadores. É impressionante como a gestão do futebol caiu severamente. Parece que agora o Marcos Braz falou assim, quer saber? Já tô saindo mesmo, não consegui ser vereador, não consegui ser deputado estadual, não me querem na gestão do futebol próximo ano, então agora eu não tô nem aí. Agora deixa o couro cantar. Quer fazer churrasco? Vamos fazer churrasco, vamos divertir, sabe, parece que lavaram as mãos, mas só eu fico indignado, parece. Tá todo mundo batendo palma pra churrasco em novembro, em final de outubro. Quem que precisa se unir no final de... Cara, se os caras não gostam dos outros em outubro, eles não vão gostar agora nos últimos 2 meses do ano, não. Se os caras não conseguiram ser unidos até agora, não vai ser mais não, parceiro. Vai não. Tinha que estar trabalhando sério. O Felipe Luiz acabou de chegar no Flamengo. Ah, por isso, pro treinador se envolver mais. Caraca, ele já trabalhava no Flamengo, conhece todo mundo que tá no elenco do Flamengo. Não tem uma justificativa que vocês me deem pra esses caras não estarem treinando e tá comendo boi. Não tem, não tem. Esses caras não precisavam de churrasco. Quer fazer churrasco? Bora fazer lá, ó, depois que a gente ganhar o título da Copa do Brasil. Vamos ganhar do Atlético a Copa do Brasil, aí pode fazer churrasco. Antes, gente... pelo amor de Deus, vai ter um monte de comentário falando aqui que não é pra isso tudo, que não sei o que tem. É por causa disso que a gente tem 2 anos que não ganha. Um elenco de 26 milhões de reais mensais de folha de pagamento. Tá fazendo churrasco. O Botafogo tá metendo 5 no Peñarol, nós não fizemos um gol. Nós precisávamos de um gol pra levar pros pênaltis. Nós não conseguimos fazer. O Botafogo fez 5, mas nós temos que fazer churrasco, tá certo. A gente tem que fazer churrasco. E a torcida não reclama, não vai pras redes sociais, pra cima dos caras. Não vai pra cima. Aí, sabe aquele 1 bilhão do ano passado? Vai repetir esse ano. Será que no ano que vem vai conseguir? Será que no outro vai conseguir? E o respeito dentro de campo, onde é que fica?
Ah, mas não tem problema não. Tem não. É bom fazer churrasco, uma confraternização. Pelo amor de Deus. O Felipe Luiz chegou agora e todo mundo já conhece ele. Quem tá trabalhando com o elenco. Ah, porque o Jorge Jesus fez. Olha, quando o Jorge Jesus fez e em que situação o Jorge Jesus fez. Estava cheio de jogadores que tinham acabado de chegar no clube e nós estávamos numa parada de data FIFA. Não era no meio do campeonato. Nós temos jogo daqui a 2 dias. Os caras estavam comendo carne de boi ontem. Ah, pelo amor de Deus. E a torcida não fala nada. Então não reclama também. 2 anos sem ganhar título. Não reclamem também. Porque se tudo que faz é bonito, então deixa. Deixa o couro cantar. É inadmissível. Eu sou de uma outra geração de torcedores. Isso é um fato, gente. Na moral mesmo. Sabe, a cobrança hoje, ela é muito vazia. Não há cobrança e quem cobra ainda é capaz de ser criticado. Ainda é capaz de ter neguinho reclamando aqui no vídeo que eu tô reclamando do churrasco. Ao invés do cara trabalhar. Aí tinha um que tava lá na patifaria do Penharol. O outro tá lá comendo carne com camisa do outro time. Tudo pode no Flamengo. Porque ninguém reclama de nada. Nem no final de uma gestão. Tô falando só do futebol. Só do futebol. Nem no final de uma gestão no futebol os caras têm coragem de reclamar, de enfrentar. Tudo é aceito no Flamengo como se a gente tivesse, assim, disparado, vencendo tudo. Por favor, nação. Não tem condições da gente ver o Botafogo fazer 5 gols no Penharol, do Atlético Mineiro meter 3 no River Plate e a gente achar que tá tudo certo na administração do futebol do clube. Não dá, pelo amor de Deus. Que a gente virou? Tudo que os caras fazem agora é bonitinho, é engraçadinho? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Essa história de churrasco a essa altura do campeonato, pra mim, foi a pior de todas. E o Varela só foi lá onde ele foi porque ele sabe que não há comando no Flamengo. Ele sabe que nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer. É por isso que a gente tá do jeito que tá. E você que tá aí reclamando, achando que o churrasco é bom, não reclama, tá? Não reclama, porque enquanto o jogador tá comendo churrasco, o Atlético tá metendo 3 no River e o Botafogo 5. Aliás, o Penharol reclamou demais do campo sintético do estádio do Engenhão, né? Os caras falaram que ali é impraticável futebol, que ali não tem como jogar futebol e tal. Bom, e olha que o gramado do Newton Santos é um dos melhores gramados sintéticos do Brasil. Eu queria ver se eles tivessem caído contra o Atlético do Paraná para jogar lá na Arena da Baixada, porque lá é a primeira versão do gramado sintético. É aquela coisa bizonha, bizarra. Se eles tivessem jogado lá, aí sim o couro tinha cantado, tá? Bom, Flamengo segue o seu processo político. Ontem a gente transmitiu aqui no canal, como eu havia prometido para vocês, a coletiva do Valim Vasconcelos. Na coletiva, o Valim falou sobre perseguição, falou sobre até processar o presidente da comissão eleitoral do Flamengo, porque expôs dados dos associados, né? Expôs o Valim ao ridículo, ao dizer que o Valim fraudou assinaturas, que o Valim fraudou documentos, o Valim jurou inocência, vai recorrer inclusive, e me parece que sexta-feira agora sai o veredito final, se ele vai poder continuar a sua candidatura para a presidência ou não. Nós até perguntamos para o Valim: Valim, se você não conseguir, você vai apoiar alguém? O Valim respondeu para o nosso canal o seguinte: não, se eu não conseguir pela segunda vez, que vai ser a terceira dele, né? A terceira impugnação dele. Ele foi impugnado de participar em 2012 para 2013, foi impugnado agora e a comissão eleitoral está revendo o pedido dele para fazer novas vistas ao processo. E se ele de novo for impugnado, já vai ser a terceira vez. Falei, aí é melhor botar meu pijama e assistir tudo de casa, não vou apoiar ninguém, não vou trabalhar com ninguém. Inclusive ele falou que tomou um puxão de orelha muito grande dos apoiadores da campanha dele, por ele estar junto com o Dunche, porque ele não pode ficar andando junto com os caras, né? Ele tá fazendo campanha, teoricamente, se ele quer ganhar, ele tem que ter alguma coisa de diferente do Dunche. E se ele tá junto com o Dunche, é porque ele não tem muita coisa de diferente com o Dunche. Então, por que deixariam de votar no Dunche para votar nele? Então, assim, tem toda a entrevista coletiva dele completa aqui no Resenha Rubro Negra. Se você tiver um tempo, acho que dá quase 1 hora de coletiva dele. Se você tiver um tempo, assista, porque, dentre outras coisas, ele reclama do BAP não ter se afastado do Conselho de Administração, e aí eu entendo a razão dele.
historicamente, o conselho de administração é quem monta a comissão eleitoral. Como o BAP é candidato, na cabeça do Valim, o ideal seria o BAP ter se afastado como presidente do conselho de administração para que o processo corresse 100% isento. Mas o que acontece hoje é que o BAP montou, porque ele é presidente do conselho de administração, ele montou a comissão eleitoral e aí deixa margem para dúvida se os caras estão trabalhando de forma correta ou se estão trabalhando para o BAP. Porque o BAP escolheu os caras que estão lá e os caras que estão lá são apoiadores declarados do BAP. Aí levanta algumas suspeitas que o processo pode não estar sendo feito da maneira que deveria ser, com a lisura que deveria ser. O Valim reclama, por exemplo, que do mesmo jeito que avaliaram tudo dele, não teriam avaliado tudo do BAP. Mas a informação que eu tenho da Comissão Eleitoral do Flamengo, falei com o presidente da Comissão Eleitoral do Flamengo, todo o processo que foi feito para o Valim foi feito com o BAP, com o Dunch, com o Maurício, com o Pedro Paulo, com o Delair. Todo o processo foi igual. Onde eles acharam irregularidade, eles colocaram no parecer. Simples assim. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, torne-se membro VVP, dá uma moral pra gente se você puder, se tornando membro VVP por apenas R$ 1,99. Chama seu amigo, a sua amiga para se inscrever aqui no nosso canal. Em épocas de política, a gente é sempre muito atacado. Faz um ano que nós perdemos o nosso canal de 600 mil inscritos, justamente por tentar abrir os olhos de vocês com relação aos mandos e desmandos do departamento de futebol. Eu perdi o canal e, pelo visto, não adiantou absolutamente nada, porque um ano depois a torcida está aplaudindo churrasco com um time que não merece comer nem pão com salame. E eu adoro pão com salame, diga de passagem. Bom, Antony, que já foi pretendido pelo Marcos Braz no Flamengo, finalmente agora está na vitrine para ser negociado. Manchester United decidiu que não quer ficar mais com esse bonde São Paulino e quer passar para frente. E dessa vez, segundo informações que vêm da Inglaterra, os caras aceitam até emprestar. E não tem esse lance de só emprestar para a Europa não, sabe? Porque tem muitos disso. O clube vê que o jogador não está rendendo, aí ao invés de voltar com ele aqui para América do Sul, onde sabe que ele vai jogar bem, quer emprestá-lo lá na Europa para ver se ele consegue achar o futebol no meio europeu, porque aqui na América do Sul, se ele chegou lá é porque aqui ele já esgotou o que ele tinha para esgotar de crescimento, para tentar revendê-lo ou utilizá-lo lá novamente. No caso do Antony, não. No caso do Antony, os caras querem emprestar, seja para quem for, a única coisa que eles não topam é pagar o salário integral do jogador. O Flamengo quis o Antony não tem muito tempo não, tá? E como ele tá no mercado de novo, pode ser que o Flamengo, dependendo de quem ganhar a eleição no final do ano, volte à tona pelo Antony. O Bruno Henrique não caiu de desempenho, ele despencou de desempenho. E o Plata é bom jogador, eu vejo ele fazendo grandes jogos na seleção do Equador, mas no Flamengo ainda não deslanchou. Então, o Antony, que joga de ponta direita e de ponta esquerda, poderia ser uma solução viável por empréstimo se o Flamengo aguentar pagar os salários do jogador para começar a temporada do ano que vem. Vale lembrar que o ano que vem nós temos o Mundial de Clubes e ter um jogador nível seleção brasileira ajuda. Agora, a pergunta que não quer calar, o Antony é bom jogador? Porque nem tudo que tá lá na Europa é bom para nós também, não. Eu, por exemplo, tenho pavor do Rafinha. Sabe esse Rafinha? Acho que camisa 11 da seleção brasileira. Fez até gol outro dia na vitória do Brasil, mas tem que fazer, tá lá, né? Uma hora vai ter que fazer. Eu tenho pavor desse menino. Eu não acho que ele nunca serviria para vestir uma camisa da seleção brasileira. Eu não quero ele no Flamengo e muita gente vai me chamar de maluco. Mas para mim ele é muito do mais ou menos. Aliás, como a seleção brasileira toda é. Para mim, exceção feita ali ao Rodrigo, ao Gerson, ao Vinícius Júnior e ao Neymar, o resto da seleção é todo mundo mediano. Tem cria do Flamengo que joga lá, que jamais seria convocado nas seleções anteriores que eu vi jogando. Nem vou falar quem, para não magoar mais vocês. Já xinguei o churrasco, já falei da administração do futebol. Se eu falar que o Paquetá não joga nada, mas ele joga muita bola, assim, o Paquetá joga muita bola. Mas pra mim não é jogador de seleção no nível das seleções que eu vi. Gerson é, Vini é, Rodrigo é, Neymar é, mas o resto não. Curta, comenta, compartilha. Antony,
seria uma boa pro Flamengo pro ano que vem? Mundial de Clubes tá aí, nação. Aliás, o Luiz Henrique do Botafogo, que tá arrebentando a boca do balão na seleção do Botafogo, foi denunciado lá na Espanha. Pela primeira vez ele teve o nome dele linkado no processo do esquema de apostas. Também pode sofrer como o Paquetá tá sofrendo. Que o Paquetá não é só parar de jogar na Premier League não, tá, irmão? É ser banido do futebol. A coisa lá tá terrível pro Paquetá. Bom, tamo juntos. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Clube de Regatas do Flamengo pra vocês. Eu sou feliz porque eu tenho você que tá aí do outro lado. Você é a causa do meu sorriso. É a causa do meu trabalho. É a causa de eu insistir em estar aqui tomando tanta pancada pra falar do Flamengo. Tamo juntos. Deus, minha família e o Mengão queridão. Saudações rubro-negras.